Da tenda do encontro o Senhor chamou e Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão nos lados do altar, que está na entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar, perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com seu conteúdo e o jogará ao lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente. Então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes.
deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo incenso, e o queimará no altar como porção memorial. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e a seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, ou pães finos sem fermento e untados com óleo. Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento, dividas em pedaços e derrame óleo sobre ela. É uma oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja da melhor farinha com óleo, traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes. Apresente ao sacerdote que a levará ao altar. Ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e a seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento, nem mel como oferta preparada no fogo ao Senhor. Podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não poderão oferecê-los no altar como aroma agradável. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo tostados no fogo. Sobre ela derrame óleo e coloque incenso. É oferta de cereal. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo juntamente com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor, preparada no fogo. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto na entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo. Ele trará ao Senhor toda a gordura
que cobre as vísceras está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, traga um macho ou fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, apresente-o ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo. Ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada rente a espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras, que está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os sacerdotes os queimará no altar, como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar desse animal, que é uma oferta preparada no fogo. Trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras, está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar, como alimento, como oferta feita com fogo, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Esse é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor um novilho na entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário.
O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado. A gordura que cobre as vísceras está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi sacrificado como oferta de comunhão. Então o sacerdote os queimará no altar dos holocaustos, mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo que restar do novilho, ele os levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre um monte de cinzas. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro, e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar, e fará com esse novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É oferta pelo pecado da comunidade. Quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor seu Deus, será culpado. Quando conscientizarem do seu pecado, trará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto é sacrificado perante o Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado, o porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar do holocausto. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e ele será perdoado. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor seu Deus, será culpado. Quando conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos.
suja, então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue, o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará em favor dele propiciação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou de animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar em impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, quando souber será culpado. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber será culpado. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação, e em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado as rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que oferecerá primeiro o que for oferecido como sacrifício pelo pecado, e destroncará o pescoço da ave, sem arrancar-lhe a cabeça totalmente, e aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado, e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É oferta pelo pecado. O sacerdote então oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se contudo não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo, nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial, e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer uma ofensa pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário.
como oferta pela culpa, fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho, ele trará ao sacerdote um carneiro, sem defeito e devidamente avaliado, como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. E disse o Senhor a Moisés: se alguém pecar, cometendo uma ofensa contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado. Quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente, fará restituição plena. Acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. É santíssima, como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Tudo que nelas tocar se tornará santo.
O Senhor disse também a Moisés: esta é a oferta que Arão e os seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido: um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepare com óleo numa assadeira. Traga bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços, como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido, descendentes de Arão, também preparará essa oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos: esta é a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo, e se o sangue respingar na roupa, será lavado em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada. Mas, se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima. Mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro para a propiciação no lugar santo, não será comida. Terá que ser queimada. Esta é a regulamentação da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima. O animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos, e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a sua gordura será oferecida, a parte gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras, os dois rins com a gordura que os cobre, que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que será removido juntamente com os rins. O sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É oferta pela culpa. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado. É oferta santíssima. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Toda oferta de cereal assada num forno ou cozida numa panela ou numa assadeira pertence ao sacerdote que a oferecer. E toda oferta de cereal, amassada com óleo ou não, pertence igualmente aos descendentes de Arão. Esta é a regulamentação da oferta de comunhão que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então, junto com sua oferta de gratidão,
Terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, e bolos da melhor farinha bem amassados e misturados com óleo. Juntamente com sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. A carne da sua oferta de comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecida. Nada poderá sobrar até o amanhecer. Se, contudo, sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o terceiro dia será queimada no fogo. Se a carne da oferta de comunhão for comida ao terceiro dia, ela não será aceita, oferta não será atribuída àquele que a ofereceu, pois a carne estará estragada, e quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro. Mas se alguém que está impuro comer da carne da oferta de comunhão, que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja de animano, seja qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer a gordura de um animal dedicada ao Senhor numa oferta preparada no fogo será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não comam o sangue de nenhuma ave nem de animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura juntamente com o peito e o moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e a seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão que oferecer o sangue, a gordura da oferta de comunhão, receberá a coxa direita como porção das ofertas de comunhão dos israelitas. Tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada, e os dei ao sacerdote Arão e a seus descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, designada a Arão e a seus filhos no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles no dia em que foram ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo para suas gerações. Essa é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta de ordenação e da oferta de comunhão.
o Senhor entregou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos israelitas que O Senhor disse a Moisés: tragarão os seus filhos suas vestes, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. E reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: foi isto que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente, e mandou-os banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão. Colocou também o peitoral, e nele pôs o urim e o tumim, e colocou o turbante na cabeça de Arão, com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, e assim os consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-os com suas túnicas e cintos, e colocou-lhes gorros, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Em seguida trouxe o novilho para a oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram-lhe as mãos sobre a cabeça. Moisés sacrificou o novilho, e com o dedo pôs um pouco do sangue em todas as pontas do altar. Para purificá-lo, derramou o restante do sangue na base do altar, e assim o consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins, com a gordura que os cobre, e os queimou no altar. Mas o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento, ele os queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Mandou trazer então o carneiro para o holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. A seguir Moisés sacrificou o carneiro e derramou o sangue nos lados do altar. Depois cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça aos pedaços e a gordura, lavou as vísceras e as pernas, e queimou o carneiro inteiro sobre o altar. Como holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor, preparado no fogo, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Depois mandou trazer o outro carneiro, o carneiro para oferta de ordenação. E Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e
pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Apanhou a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre a coxa direita. Então do cesto de pães sem fermento que estava perante o Senhor, apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino, colocando sobre as porções de gordura e sobre a coxa direita, pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e os moveu perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Depois Moisés pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação, preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Moisés também pegou o peito e a sua própria porção do carneiro da ordenação, e o moveu perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. Então pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar, e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre seus filhos e suas vestes. Assim consagrou Arão e suas vestes, e seus filhos e suas vestes. Moisés então disse a Arão e a seus filhos: cozinhem a carne na entrada da tenda do encontro, onde a deverão comer com o pão do cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois queimem o restante da carne e do pão. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por vocês. Vocês terão que permanecer. 8 dias depois, Moisés convocou Arão e seus filhos e as autoridades de Israel, e disse a Arão: traga um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas: traga um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade e sem defeito, para o holocausto, e um boi e um carneiro para oferta de comunhão, para o sacrificar perante o Senhor, juntamente com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levaram então tudo o que Moisés determinou para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou de pé perante o Senhor. Disse-lhes Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: venha até o altar e ofereça
o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiciação por você, mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado, por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar. Então derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Depois sacrificou o holocausto. Seus filhos lhe entregaram o sangue, e ele o derramou nos lados do altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto, pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas e as queimou em cima do holocausto, sobre o altar. Depois Arão apresentou a oferta pelo povo. Pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo e o ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou o holocausto e ofereceu o conforme fora prescrito. Também apresentou a oferta de cereal. Pegou um punhado dela e a queimou no altar. Além do holocausto da manhã, matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos levaram-lhe o sangue e ele o derramou nos lados do altar. Mas as porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lóbulo do fígado, puseram em cima do peito, e Arão as queimou no altar. Em seguida Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto